Método 3x3 é um jeito que eu bolei para vocês destravarem a introdução, para você sair daquela coisa de patinar inicialmente no texto e não saber como começar a redação. Então eu desenvolvi um jeito de vocês começarem a redação, fazendo com que a redação inteira dependa do primeiro parágrafo. E produzindo um texto tão grande, que vá para os 5 parágrafos, caso você queira, que exija de vocês um trabalho para resumir. Mas resumir não é porque você escreveu demais sem planejamento, é porque você tinha realmente um plano e isso funcionou no texto. Eu chamo isso de método 3x3. O que é o método 3x3? Basicamente é um jeito de fazer o primeiro parágrafo de maneira que você escreve definindo o tema. Então no método 3x3 você faz uma definição. No método 3x3 você abre a redação. Deixa eu riscar aqui. No método 3x3, você abre a redação fazendo uma definição. Depois que você faz a definição do tema, você faz o ponto 1 do tema, o ponto 2 do tema e o ponto 3. Depois você emite a sua opinião associando ela a 3 pontos opostos ao ponto 1, ao ponto 2 e ao ponto 3. No fim das contas, você vai acabar criando uma introdução por antítese, porque você vai gerar uma oposição dentro dessa lógica aqui, ó. Esse ponto vai ser oposto a esses 3 pontos. Isso aqui vai gerar uma introdução por antítese na sua redação, que é o que a gente está querendo trabalhar hoje. E aí você vai ter um primeiro parágrafo tão amarradinho, mas tão bem feito, que cada um dos trechos que vem depois na redação vão ou acrescentar uma citação, ou acrescentar uma referência de conteúdo, mas vão sempre explicar um dos pontos A, B e C que você der como relação de oposição. O objetivo de ter criado esse jeito de fazer o primeiro parágrafo é ouvindo os alunos que me disseram, Tainá, eu estou travado, Tainá, não sei começar. Comece definindo o tema, ok? A estratégia é sempre essa. Então, por exemplo, você começa definindo o tema e fala assim, você vai construir a argumentação a partir de um planejamento de tópicos já no primeiro parágrafo, já na introdução. Você vai criar, assim, uma espécie de sentença guia para a sua redação, ok? Essa sentença guia, ela vai pautar o resto do texto todo. Certo? E aí o que acontece? Eu vou lhe dar um exemplo, beleza? Vou dar um exemplo aqui. O exemplo é sobre a democratização do acesso ao cinema. Esse é o exemplo. Sobre a democratização do acesso ao cinema. O cinema é uma expressão artística dotada de enorme peso político e cultural. P1. Primeiro ponto. Que contribui para a formação humana. P2. Segundo ponto. Além de possibilitar a integração por meio de experiência. P3. Aí veja, porém, é também pouco democrático. Ora, oposto de P1. Ele é pouco democrático, ele é elitizado, então ele dificulta a integração. Se ele é restrito, ele não tem, o peso político dele está em determinada área. O que eu quero fazer vocês perceberem é que isso aqui vai compor uma circunstância oposta a esses 3. Estão me fazendo entender? Agora eu vou inverter o raciocínio, eu vou tentar fazer a mesma coisa de vários jeitos diferentes, viu, pessoal? Eu vou tentar fazer a mesma coisa de vários jeitos diferentes. Tentar fazer a mesma coisa de vários jeitos diferentes, quer ver? P1 é o acesso à cultura, né? P2 é a integração, né? P3 é a democratização. A dica, a primeira sentença sempre define o tema. Aí ela vai formar o contexto na sua introdução. Define o tema mesmo, assim, diz o que é o cinema, o que é alguma coisa. Você vai ver agora que eu vou mudar de tema. Eu vou mudar de tema, ok? E eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Depois eu vou trabalhar uma relação de causa e efeito, fazendo a mesma coisa. Lembrando que obrigatoriamente você tem que entrar no segundo parágrafo com a referência de conteúdo grande. Mudei o tema agora. Vamos imaginar que... Vamos fazer um teste aqui para ver se vocês estão entendendo. Certo? Se o tema for segurança pública, e eu começar assim, ó, a noção de segurança pública envolve, percebe a intenção definidora, eu estou querendo definir o tema,
De novo, sempre abre o primeiro parágrafo, dentro do método 3x3, uma definição do tema. A noção de segurança pública envolve, ponto 1, preocupação com o bem-estar social. Ponto 2, combate ostensivo e inteligente. Ponto 3, informação adequada dos agentes envolvidos no processo. Terminou aqui os 3 pontos, são os 3 tópicos. Então, terminou a contextualização. Vai entrar agora com a tese e os outros tópicos que vão ser opostos ao que está em azul, ao que está em vermelho e ao que está em roxo. Deixa eu ver. Se vocês estão entendendo a aula, vocês vão saber o que é que eu vou escrever em A, o que é que eu vou escrever em B e o que é que eu vou escrever em C. Porque se eu ler o parágrafo, ao ler o parágrafo, dá para perceber o que eu vou colocar em A, B e C. Se eu entendi que eu tenho que fazer 3 pontos para contextualizar o tema e 3 pontos opostos para gerar minha opinião e o problema, basicamente esses 3 pontos eu consigo prever eles, A, B e C. Se eu consigo prever A, B e C, eu consigo saber o que eu vou escrever aí. Eu não preciso nem completar o parágrafo. Então o desafio é esse agora. Vou repetir o parágrafo. A noção de segurança pública envolve preocupação. Marília, não tem problema ser óbvia. Tem problema ser óbvio o tempo todo. Lembre sempre, ó, quando você pensar que está sendo óbvia, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é isso mesmo, Exame Nacional do Ensino Médio. O texto que vai levar você acima de 900 pontos no Enem, ele é relativamente simples. Não se engane. O Exame Nacional do Ensino Médio. O que você acha que eu vou escrever em A? Eu não vou escrever, tá ligado? Mas o que você acha que eu escreveria em A, que eu escreveria em B e que eu escreveria em C? Partindo do princípio que A, B e C tem que ser um oposto. A noção de segurança pública envolve preocupação com o bem-estar social, combate ostensivo inteligente e formação adequada dos agentes envolvidos no processo. Esses fatores passam longe da realidade brasileira, marcada por negligência para com a segurança do povo, o que se reflete numa atmosfera de medo que prejudica o bem-estar, ou o bem-viver, ou a sensação de insegurança, que gera a sensação de insegurança. Você tem que falar alguma coisa que seja oposta à ideia de bem-estar social e segurança. Além disso, o modo como o crime é combatido costuma ser mal planejado, baseado unicamente na violência. Tá entendendo o que eu estou falando? Por fim, a questão também envolve o processo de formação de quem trabalha no ambiente da segurança coletiva, já que os policiais brasileiros são, em boa parte, na maioria, mal pagos e de formação precária. E aí, veja só, não existe, a partir desse ponto, não existe nada que eu vá falar na redação que eu não saiba o que estou fazendo. Entende o que eu estou falando? Você fazendo uma introdução em que você dê muita margem para o debate, com 3 pontos problemáticos formando a sua tese, ou seja, vendo o tema por 3 perspectivas. Gente, 3 sempre é bom. Quer dizer, só tem uma circunstância em que 3 não é bom. Triângulo amoroso dá muito trabalho, não é legal. Não vão por esse caminho. Mas, olha, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 é bom. Por quê? Porque no terceiro tópico, você vai poder fazer com que, perto da conclusão, o texto não perca força. Você ainda vai ter o que dizer. Entende o que eu estou falando? Mas pode fazer com 2? Pode. Ao invés de fazer 3x3, eu quero fazer 2x2 também. Tudo bem. O importante é que você se planeje. Obrigatoriamente você tem que se planejar. O importante é que você se planeje. Ok? Qual é o segredo desse método? É fazer uma leitura tripartida do tema na introdução. O segredo desse método é esse. Então vai ser o tema é definido a partir de X, Y e Z. Somei isso à sua opinião. Sua opinião vai compor uma tese a partir dos fatores
opostos A, B e C. Essa lógica vai organizar o raciocínio em tríade. A, B e C versus X, Y e Z. A, B e C, os problemas opostos à definição. Então, desenvolveria 2 tópicos em um único parágrafo. Se quisesse, sim. X, Y e Z, a definição do tema em 3 pontos. Certo. Professor, não entendi ainda. Exercício de casa. Exercício de casa. Isso é um parágrafo que eu estou construindo. A preocupação com o meio ambiente é justa por questões como. Vou até organizar melhor aqui. Aí eu comecei minha redação, tenho que falar sobre preservação ambiental. Aí coloquei assim na minha redação. Coloquei que a preocupação com o meio ambiente é justa por questões como. Aí eu venho aqui, tá lá na cabeça. X, Y e Z. Beleza? Há, porém, fatores que põem em risco a segurança ambiental de todos. Eu venho aqui, ó. Existem, vírgula. Porém, esse conectivo está deslocado, né? Aí ele vai ter que estar entre vírgulas, é uma regra básica de uso da vírgula. Eu venho aqui e coloco fatores que prejudicam a... Aí eu ativo uma palavra-chave do tema, preservação ambiental, vírgula. Aí eu venho aqui, ó, e agora é hora de inserir o raciocínio. Eu venho aqui, ó, caracterizados por. Aí você vai ter que me dar 3 fatores opostos a X, Y e Z. Mudei o tema, viu? Proteção à infância. A proteção à infância envolve aspectos... A noção de proteção à infância consiste em... Me dê 3 coisas. No entanto, ela corre sério risco por... Me dê mais 3 coisas. Faça uma oposição 3x3, ou seja, você vai relacionar esses tópicos com esses tópicos dentro de uma lógica de 3 vezes 3, criando uma introdução por antítese. Criando uma intro por antítese. Anti quer dizer oposto, tese é a ideia, ok? Isso é o que a gente chama de introdução guia. Lembrando, ela é uma forma de fazer e o objetivo da aula é destravar a galera. A galera que está travada aí vai destravar agora. Bom, administração dos recursos hídricos. Água, água. Aí eu começo assim, ó. A administração dos recursos hídricos, a administração dos recursos hídricos está ligada a XY, como também a Z. A questão fundamental ao futuro, tem que dizer esse tipo de coisa, porque aí, ó, é posto em risco por A, B e C versus C, trabalhando a antítese na introdução. Dica, os tópicos de oposição guiam os argumentos. O que significa, pela lógica, que a redação ela vai ter, no primeiro parágrafo, por que é sempre importante voltar para os bloquinhos? Perceba que aqui eu não estou contando a conclusão, viu? Se eu apresentar x, y e z, eu posso fazer x, eu posso fazer y e z. E lembrando sempre de que é sempre mais uma referência de conteúdo, mais referência. Porque eu vou ficar criando essas linhas, ó. Aí o último parágrafo entraria aqui, né? Retomando. Até, né? Eu sei como fazer isso, mas eu só me atrapalho na hora de botar no papel. Você precisa treinar, ué. Escrever se aprende como? Escrevendo. E aí agora é uma questão de erro e acerto. É tipo fazer malabarismo. Vai ficar jogando as bolinhas para cima e até o seu corpo, até a sua mente soltar um gatilho dela e isso passar a ser uma coisa natural no seu raciocínio, sabe? Que sai enquanto você escreve. Você não vai ficar pensando muito mais na estrutura. Sua mente já vai estar acostumada a debater assim. Você já vai fazer. Combate ao racismo está ligado a... Atua-se no combate ao racismo em 3 grandes frentes. Você tem que pensar sempre esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a redação começa, a minha mente já vai pensando em expor o tema para o leitor. Atua-se no combate ao racismo em 3 frentes. Aí eu poderia estar a punição jurídica, a educação e a leitura da história. Quer dizer, a minha cabeça trabalhando os 3 tópicos, né? Os 3 pontos. Quer ver? Vamos falar de... Tem um parágrafo bem bagunçado que eu vou mostrar agora. Assim, ele é um embrião de parágrafo. Ele não está do jeito que eu quero ainda, mas eu vou mostrar. A pauta da diversidade sexual e, consequentemente, da homofobia é essencial para uma sociedade. Na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte, ó. Importância do combate à homofobia ou a pauta, que eu quis dizer isso, porque eu vou marcar o tema. Eu chego aqui e faço. Do combate. A pauta do combate à homofobia é essencial para uma sociedade mais justa. Eu já começo, ó, a justiça, vírgula, pois está associada a democracia, proteção a grupos sociais fragilizados,
Vamos lá, X, Y e Z. Sua consolidação exige um enfrentamento de problemas como... Ó, esse é o meu caderno de rascunho. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o mesmo parágrafo e naturalmente escrevendo ele, sem compromisso, sem pressa com o tempo, lendo um pouco mais sobre o tema. Aí começou o rascunho de verdade do meu texto, que ó, a pauta do combate à homofobia é essencial à justiça, pois está associada a X, Y, Z. Não sei o que é isso, ainda deixei, né? Sua consolidação exige um enfrentamento de... Aí, pô, é A, B, C. Aí, pô, vamos pensar. Trata-se de uma questão histórica. Começou outro parágrafo, já faço. Trata-se... É igual a você, tá vendo? Não tem nenhuma questão histórica. Aí, por exemplo, eu não sei mais o que dizer aqui. Parei. Aí eu começo a pensar. Pô, peraí, o Tainan falou, junto com o Jorge, do Harvey Milk. Tem até um filme, tem até uma película chamada Milk. Mas já me vem na cabeça assim, trata-se de uma questão histórica que levou muitos à morte, como no caso do Harvey Milk. Aí eu já completo a frase, trata-se de uma questão histórica que levou muitos à morte. O Harvey Milk, ele foi assassinado, ele era um líder político gay. Eu digo que trata-se de uma questão histórica, aí eu venho aqui, ó, e acrescento a referência de conteúdo, que, ou ainda eu posso fazer assim, ó, vírgula, uma luta que sacrificou vidas como a de Harvey Milk. Aí eu explico, já tem um ensaio de parágrafo aqui, tá vendo? Ô, Tainan, mas e X, Y e Z? E A, B e C? Onde é que entram nessa história? Vocês não estão percebendo, não? A pauta do combate à homofobia é essencial à justiça, pois está associada a assassinatos de homossexuais, consolidação de direitos. Se X, por exemplo, se X for violência, já liga com o quê? Alguma dúvida sobre como minha cabeça está ligando as ideias? Continuando o exercício de casa. Exemplo, complete. A liberdade de expressão é fundamental, acraseado, democracia, pois X, assim como Y e Z. Ela está, no entanto, vírgula, em risco, devido a A, B e C. Então vamos lá. Gente, isso é trabalhar com escrita. Trabalhar com escrita é caçar ideia. Sabe qual é o problema que eu vejo muito assim? Vocês têm vergonha de fazer isso assim. Vocês se sentem mal porque travam. Eu não tenho problema nenhum em voltar, ó, chegar aqui e dizer assim, porra, peraí, vamos pensar melhor. Eu já sei o que eu falei aqui, aí tá faltando aqui. Eu já sei que o Harvey Milk ele entra aqui, várias redações que eu pego, chega nessa parte, o texto enfraquece. É um negócio impressionante. Mas por quê? Porque claramente o texto ele tem que ser pensado em partes, né? Vocês estão com a mania de fazer isso aqui. Ó. O cara bota a mãozinha aqui assim, ó, aí vai. Aí, porra, errei, caralho. Aí, não, peraí. Aí vem aqui, é isso não. Aí, eita, porra, aqui eu vou colocar isso aqui. Sabe o que começa a acontecer? O rascunho vai ficando camada sobre camada. Em vez de ele ficar uma linha de raciocínio que vai se formando, perceba que o meu rascunho, ele é uma linha de raciocínio que eu vou criando. Mesmo quando ele está garranchado, ele está relativamente organizado dentro de uma linha. Vocês não, vocês ficam fazendo rascunho assim. Aí fica camada sobre camada de ideia, porque daqui a pouco vem outra ideia que você quer colocar aqui, aí você desiste, aí risca, aí puxa uma parte para cá e risca de novo. No fim das contas, fica confuso, daqui a pouco você faz, caralho, não é isso não que eu quero dizer. Aí apaga tudo, ou seja, vocês não estão setando o negócio direito, vocês não estão criando um mapinha mental da redação de vocês, assim, com começo, meio e fim. Perceba que mesmo quando eu não sabia, eu não planejei esse parágrafo do Milk agora, mas eu fui ligando as ideias. E vocês perceberam que essa ligação apareceu por último? Vocês perceberam? Aí o cara fala assim, caralho, Tainan, como é que essa ligação apareceu por último? Ora, porque eu estava criando uma linha de raciocínio, né? E aí me veio na cabeça, pô, pode crer, se X for a questão da violência contra os LGBTs, o Milk é um exemplo de martirização dessa violência. Aí eu posso falar do assassinato e já puxar o Milk. Pô, engatilhou. Pronto, depois vira o Chico Xavier, assim, bota a mão e sai psicografando. Agora, o problema é que vocês estão fazendo muito assim, garranchado, bagunçado. Não é para ficar limpinho, não é isso que eu estou falando.
é para criar raciocínios e ter calma na hora de fazer. Se me deixasse mais 20 minutos aqui, a redação estava pronta, só ia faltar a conclusão. Eu consigo fazer isso porque eu mantenho a calma e me planejo.